Rapaz, o último react deu certo, né? Vocês não podem... Corneta, vocês adoram, né? Tá com quantos? 300 mil views já, né, velho? Também o título que vocês botaram é de uma filha da putagem poucas vezes vista, né? Formiga perde a paciência com Galvão e amigos. O nome do programa. Ah, o nome do... É verdade, eu achei que... Putz, tu foi safo. Foi tu que deu essa ideia? Belo título. E agora, qual vai ser a ideia desse aqui? Eu tenho que fazer isso. Outra sacanagem também. Formiga se estressa com o Rica Perrone. Você perdeu a paciência? Ainda não. Não, no... Naquele programa? É. Eu acho que eu fui educado. Eu não fui educado, não? Foi. Eu sou fofo, pô. Vinheta aí, por gentileza, que eu não sei se eu vou ser agora. Seguinte, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo, dê sugestões também de reacts. Eu tinha recebido alguns cortes do Rica Perrone lá no seu canal. O Rick está morando nos Estados Unidos agora, né? Falei com ele esses dias aí, ele veio pro Brasil pro aniversário da mãe dele, precisava estar com ela, né, e tal, e depois voltou pros Estados Unidos. O Rica já fala dos Estados Unidos há muito tempo e tal, e tá lá já morando em Orlando tem um tempinho já. Acho que somando tudo deve ter uns 6 meses já, se bobear até mais. E aí ele tava fazendo essa live aí e começou a falar sobre futebol brasileiro, comparando sobre a gringalhada. E aí vamos ver, eu vi alguns cortes dessa live. Tem umas paradas que eu discordo, tem outras que eu acho que dá pra gente discutir. Mas vamos ver aqui que eu não sei o que a produção preparou. A revista Placar colocou o São Paulo como o 7º maior clube do mundo. Tenho certeza que você não concorda, mas mostra que o São Paulo é pica e não é pro Zubeldia. Ah, cara, eu não sei se eu concordo. Acho que o São Paulo está seguramente entre os 10 maiores do mundo, assim como se você pegar a lista dos 20 maiores times do mundo, você tem facilmente ali 5, 6 brasileiros. Talvez. Lembrando que a FIFA fez a eleição dos maiores clubes do século XX. Obviamente ganhou o Real Madrid. E o Santos estava em 5º e o Flamengo em 9º. Eram os 2 melhores brasileiros colocados. Na época, por exemplo, o Flamengo estava na frente do Liverpool, no século XX. Eu tenho dúvidas, assim, eu acho que a gente precisaria parar para ver aqui. Eu não sei se o São Paulo está entre os 7, eu não sei. Dá para a gente elaborar aqui rapidamente, vamos lá. Real, Barça, Bayern... Inter. Não, Inter não tenho dúvidas. Real, Barça, Bayern e United. Milan. Aqui acho que é tranquilo. Liverpool, Juventus. Eu tenho dúvida se o São Paulo está entre os 7. Entre os 10 pode ser que esteja. É que, cara, assim, mundialmente falando, tem prêmio Boca. Eu acho que o Boca fora do Brasil é considerado maior que os times brasileiros. Eu não sei se isso é justo, tá? Tô só dizendo que eu acho como é a percepção das pessoas. A galera vai, por exemplo, em São Paulo, eu não sei se o turista faz muita questão de ir no Morumbi, eu não sei, mas o cara vai em Buenos Aires, ele com certeza vai em La Bombonera, mesmo que ele não goste muito de futebol, e isso fala do gigantismo do clube, entendeu? Assim, isso é justo, é injusto? Eu não sei, velho, eu não sei, tô falando de percepção, tá? O cara vai chegar em Buenos Aires, ele vai ser muito mais impactado com coisas do Boca do que em São Paulo você vai ser impactado com qualquer clube. De comprar coisa, de comprar produto mesmo, de você ter um bairro todo que meio que gira em torno do clube, assim. Eu acho embaçado, velho. Na história do mundo, talvez tenha ali brasileiros entre os 10. Entre os 20, tu tem 5, 6, não sei, cara. Não sei. Mas pode ser. 5, 6 acho que tem. Agora, né, na virada do século, com certeza o Palmeiras vai ter que estar nesse bolo. O Flamengo aumentou ainda mais a sua relevância, né? O São Paulo é um time... Eu já botei o São Paulo como o maior clube do Brasil aqui no Polêmicas Vazias que eu fiz. Então, enfim, eu atualizei isso um dia desse, né? Aí veja aí, porque eu não vou reagir a esse programa, né? O que você está falando? Você está falando de momento ou você está falando da história? Se você estiver falando da história... A gente pode botar até 12 brasileiros na lista dos 20, 25. Não, calma. A gente pode botar porque a gente mandou no futebol do mundo durante mais da 80% do período nós mandamos. Aqui eu discordo. Que 80% de qual período? Da história do futebol? Da invenção do futebol? Não é verdade isso aí. Cara, o Brasil começa a ser relevante pro futebol em 58 mesmo, quando ele ganha a Copa, tá? Ele fura uma bolha e aí sim é a chamada era de ouro do futebol brasileiro, entre 58 e 70. Aí você tem o bicampeonato 58 e 62, o Brasil chega mal administrado em 66 e volta a ganhar a Copa em 70 com a maior seleção de todos os tempos. Ali é, de fato, um era de ouro do futebol brasileiro. Depois, 94,
98, 2002, o Brasil faz 3 finais seguidas, mas eu não sei se a gente dizia que mandava no futebol mundial ali, até porque o eixo comercial do mundo já estava em outro lugar. Então, quando o Rica fala essa parada, que eu discordo, o que acontece? O futebol ainda em 1800, no finalzinho, né? Aí, pô, década de 10, 20, 30, 40, não tem relevância o Brasil. O eixo do futebol está na Inglaterra, está no Uruguai, está na Argentina. Inclusive, técnicos uruguaios e argentinos vêm para o Brasil para ganho para nós. E aí, nos anos 50, a gente tem 2 técnicos húngaros no futebol brasileiro que tem enorme influência aqui. Eu já falei isso algumas vezes. E aí eu acho que a gente realmente tem umas mudanças táticas. O 4-2-4 impacta muito e tal. Período, acho que nós fomos ali o caminho. Mas em termos de liga, de outras coisas, de consumo de futebol e tal, a gente nunca mandou no futebol. Então eu acho que isso não é verdade, 80% do tempo não é verdade. Aí beleza, nos anos 70 não é a gente que manda no futebol, é a Alemanha e a Holanda, em termos de influência. Nos anos 80 também não é a gente que manda no futebol. Nos anos 90... boa parte dos anos 90 não somos nós. A gente está falando do futebol italiano tendo uma influência gigantesca, a Alemanha campeã do mundo em 90 ainda tinha um resquício muito grande de uma influência gigantesca. Então assim, isso aí não é verdade. Aí eu acho que a gente agora que não manda mesmo. O europeu está muito na frente agora, né? Por uma questão financeira que não dá para competir. Agora, o São Paulo sem dúvida nenhuma é um dos maiores times do mundo, como o Santos é um dos maiores times do mundo, como o Grêmio, o Palmeiras, os grandes do futebol brasileiro, por obviedade, são grandes times do mundo, né? Eu tenho um amigo que é empresário de futebol e ele me fala uma coisa que eu sempre quis falar, mas ninguém assim tem muita coragem de dizer isso, né? Porque é uma coisa que hoje em dia o Zenzo não entende. Eu vou falar porque eu concordo pra caralho. Sabe quanto o São Paulo é menor? E eu não tô falando do momento, eu tô falando da história. Sabe quanto o São Paulo é menor do que Barcelona e Real Madrid? Nada. Sabe quanto que o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, o Santos são menores do que Milan, Inter, Benfica, Juventus? Nada. É tudo do mesmo tamanho, irmão. Só que neste momento eles estão milionários, a gente está com outra situação. Durante dos 120, 130, 140 anos de futebol... Não, mas não é... peraí. Nós dominamos 100. Eles dominaram... Que isso, velho? A gente não dominou 100 anos do futebol nunca. Não, aí não. Não dominamos 100 anos do futebol nunca. Nunca. A gente demorou a entrar, inclusive. A gente demorou a entrar. Quando a gente começou a ser relevante, a partir dos anos 50, já tinha muita gente consolidada aí. E depois é que para no tempo, mas a gente fica 24 anos sem ganhar uma Copa, a gente fica 40 anos sem ganhar a Copa América. Isso aí não é verdade, não. E essa parada é difícil, né, velho? Concorrer com o Real, é difícil, cara. A relevância mundial das coisas, quem determina não somos nós, né? É o consumo das coisas, tem óbvio com a questão financeira envolvida aí, mas, pô, o Real Madrid já era grande nos anos 50, nos anos 60. O Barcelona poderia ter ganho Champions ali nos anos 60 também e tal. Ele tinha questões políticas e econômicas muito grandes e tal. O São Paulo, eu sempre falo, né, que dos grandes brasileiros, ele é o que teve menos fases ruins. Ele já nasce incomodando e ganhando e tal, mas ele vai ganhar lá a Libertadores, por exemplo, em 92. Em 92 o Real Madrid já era gigantesco, pô. Gigantesco, o Barcelona já era gigantesco, o Milan já era gigantesco. Então, é difícil essa comparação, né? Se você pegar a história, a gente não deve porra nenhuma, pelo contrário, eles devem para nós. Nós passamos muito mais tempo como protagonista do que eles, muito mais tempo. Nunca. Isso aí eu discordo também. Isso aí eu discordo. O Real Madrid é protagonista desde sempre, pô. O Barcelona, basicamente, é porque, assim, não tinha o intercâmbio de ver os campeonatos e tal, mas o Barcelona levou o Evaristo jogou lá nos anos 60, pô. Né? E jogou no Real Madrid também, inclusive. Didi jogou no Real Madrid e tal. Então a real é que, assim, que o Pelé não quis, mas ele teria ido para a Europa também na época e tal. O êxodo era menor, mas ele já acontecia. Financeiramente, a gente sempre esteve atrás, né? A verdade é essa. Tanto que o Santos ia para a Europa, porque era mais rentável jogar os amistosos lá, muitas vezes, do que jogar os campeonatos aqui. Então, em termos de grana, a gente sempre esteve atrás. A verdade é essa. Os times da Europa até 1900
95, 94 mais ou menos, principalmente na década de 80, quando pegava um time brasileiro, gente, garotada do Zenzo, vocês não têm noção do que era, não. Pode pegar a estatística aí, compadre. O Brasil mandava o Curitiba para jogar na Europa, era sarrafo de mão aberta em time alemão. Em time alemão, Bayern, tá? Borussia, caralho. O São Paulo pegou o Real Madrid em 92, 93. O São Paulo pegou o Real Madrid e o Barcelona lá na Espanha. O São Paulo botou um misto contra o Real Madrid e fez 4 no Real Madrid. Mas eles também botavam, né? Porque na real esses campeonatos aí, torneio Santiago Bernabéu, não tô falando do Mundial, tá? Não tô falando do Interclubes. Tô falando dos amistosos. Quando eu mandava essa galera aí, eu não tenho dos amistosos do Curitiba. Mas eu vi um cara falando, porque o Fluminense jogou contra o Napoli do Maradona e ganhou do Napoli do Maradona, com alemão, com careca. Aí eu fui atrás. Na época que saiu isso aqui, eu fui atrás. Sabe quando aconteceu esse amistoso? O Fluminense realmente jogou com o Napoli e ganhou do Napoli. Esse jogo aconteceu no dia de um Brasil e Venezuela das eliminatórias. O Brasil fez 6 na Venezuela, tá? Para a Copa de 90. O Careca jogou. Fez 2 gols. O alemão também jogou. Então é impossível eles terem jogado pelo Napoli e pela seleção brasileira no mesmo dia. E o Maradona também não jogou esse jogo, porque esses amistosos, em via de regra, aconteciam na intertemporada europeia. Ou os caras estavam voltando de férias, ou os caras nem tinham voltado de férias ainda. Então assim, nos anos 50, que cansou de ter amistoso, numa época que nem substituição tinha no futebol ainda, sem ser por lesão, esses amistosos já tinham 3, 4 substituições, 5 substituições, cara que entrava e saía do jogo. Então, era outra mentalidade. Eu acho muito difícil medir como esses times entravam para jogar com os brasileiros, entendeu? Nessas discussões. Que realmente, às vezes, acontecia no caso do São Paulo, de botar lá um time misto, mas também não pegava a força máxima dos caras, entendeu? Porque, de novo, era uma intertemporada, tinha um monte de teste, contratação chegando. Eu acho difícil. Quer tirar pelo Mundial? Beleza. O Grêmio ganhou do Hamburgo, o Flamengo ganhou do Liverpool, o São Paulo ganhou do Barcelona e ganhou do Milan, que eram times muito fortes. Então, assim, acontece. Era menos distante. Tinha muito mais jogo, por uma questão lógica. A gente exportava menos pela lei. Eles não podiam ter tantos estrangeiros assim. Então, era mais parelha. Mas os nossos melhores saíam também. Do São Paulo de 94, depois o Cafu vai jogar no Palmeiras, mas depois o Cafu vai para a Europa. O Raí sai para ir jogar na Europa, né? O Cerezo já tinha jogado na Europa, o Miller teve passagem fora. Então, assim, os melhores iam também. Passavam pouco tempo ou muito tempo, mas os caras iam. E essa parada, de novo, pegue como parâmetro esse jogo Fluminense e Napoli. O Napoli do Maradona. O Maradona não estava em campo, o Careca também não estava em campo, o Alemão também não estava em campo. Então, eu acho, você pega o resultado ali, o resultado pelo resultado, e fala, ganhou de fulano, ganhou de cicrano. Tem que ver, o Curitiba não ganhava do Milan, pô. Não ganhava. O Curitiba, para ser campeão brasileiro, foi para os pênaltis contra o Bangu, naquele ano de 85. 85 ainda não era o Super Milan de 88 para lembrar, os holandeses chegam depois. Mas já era um Milan muito forte. Então, assim, o Curitiba não ganharia do Milan, Super Milan, não ganharia, gente. O Milan que já tinha depois, né, teria Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi, Maldini, não ganharia. Lá na Espanha. Essa era a média. A gente pegava os times europeus, a gente acabava com o jogo. Não era um jogo. Vamos ver. Não. O Bangu ganhava dos caras. A gente era muito melhor. Só que os Zenzo não estão preparados para essa conversa. Né? Realmente não estou preparado, não. Mas, cara, assim, eu não concordo, mas eu acho o Rica muito corajoso em falar essas paradas, que eu sei que tem um monte de gente que concorda com ele, tá? Eu só discordo. Eu acho que se for pegar os levantamentos e contextualizar, isso não é verdade. Não é verdade. Acabei de citar um exemplo aqui, do Fluminense com o Napoli. Ganhou. Tem que contextualizar. Troféu Tereza Herrera, do Botafogo. Tem que contextualizar, velho. Qual era o índice de energia dos caras? Qual era a força que eles entravam nesses jogos? O time que era força máxima e não era. Tem tanta variável aí, velho. Tanta variável. Vocês acham que, porque quando o Real Madrid era pica, o Real Madrid sempre foi pica. Só que ser pica lá, na década de 70, 80, é muito diferente do hoje. Hoje você tem uma discrepância entre o Real Madrid, o Liverpool e o Flamengo, tá? Que o Liverpool, ele é melhor do que o Flamengo. Fato.
Quando eu tô falando da década de 80, não é que o Flamengo era melhor que o Liverpool. O Flamengo jogava com o Liverpool com um misto e ganhava. A proporção Mas quando que a aconteceu gente isso? tinha em relação a eles durante a maior parte da história, Em que momento aconteceu esse Liverpool contra o Flamengo misto? Eu sei a final do Mundial, que é um esculacho, mas o Flamengo misto contra o Liverpool titular, eu não lembro de ter acontecido, não. Não, tô falando na boa mesmo, não tem esse histórico aí. O que tem é uma soberba gigante do Liverpool na final do Mundial. A Placar, inclusive, faz uma entrevista com o técnico do Liverpool na época, ele fala, cara, ele não tinha a menor ideia de quem ele ia enfrentar. A menor. Resultado 3-0 no primeiro tempo. eles nem sonham em atingir e não vão atingir, porque o futebol de hoje não permite. Só que não se tem muito, né? Essa coisa não é muito dita, mas a maior parte do tempo os times brasileiros brincavam com o campeão da Champions League. E eu não estou falando do campeão brasileiro, eu estou falando que se você mandasse o Curitiba, ele ia pegar o campeão da Champions League na década de 80 e ele ia fazer 2-3-0. Era muito fácil, a gente acabava com os Que caras. isso, velho. A Portuguesa do Rio de Janeiro é capaz Mas de... eu, assim, o que eu não entendo é, se era assim e não era, por que nos anos 80 a gente não ganhou todas as Copas? Já que tinha pouco intercâmbio mundial e os melhores estavam aqui, a gente deveria ter ganho todas as Copas. Era para ter ganho 82, 86 e 90, pelo menos. E não ganhamos. Inclusive, uma geração talentosíssima que a gente tinha não ganhou nenhuma Copa. O que é uma pena, porque a gente tinha muito talento mesmo. Mas não ganhamos. Então eu não vejo nenhum sentido nisso aqui. pegar ali, tá brincando com o Real Madrid, nem sei se esse jogo teve, era muito comum isso. Então procura aí na história, você vai ver que eu não tô inventando, não. É isso aí mesmo. A nossa diferença para eles já foi muito, muito, muito maior do que o máximo de diferença que eles conseguiram ter hoje. Quando você pega o recorte histórico, você tem que colocar os times brasileiros acima deles. A gente não deve porra nenhuma para eles. Se tem uma coisa no mundo que a gente não deve pros outros, é futebol, irmão. Você pode falar que a gente deve a porra toda, mas não tem porra nenhuma no futebol que a gente deva pros outros. Culinária e música a gente também não deve, hein? Só para deixar claro, comida brasileira é um negócio absurdo. E belezas naturais, né? Também a gente não deve nada pro mundo. Porra nenhuma. Mas assim, não, na verdade é o Madison, seguinte, cara, a gente foi aqui um Eu acho- 360, 180 da porra, hein? Bastecast. Com o Madison. Rapaz, que loucura, a gente saímos do Rica pro Madison, o foda, né? Não é Madison, o foda? Bela tatuagem. que o futebol brasileiro hoje, Olha lá. ele não é mais técnica. Que era aquilo que a gente via como Você diria, Romário. então, você diria que hoje o Romário não jogaria futebol? No futebol atual? Não teria uma oportunidade porque ele é baixinho? Não chegaria nem a ter oportunidade? Não, jogava. Eu não tô falando. Eu tô falando que Não, de ter oportunidade, estou a dizendo. pesquisa... Não, se o Romário começa hoje, ele não joga. Que isso isso, que eu queria- gente? Baseado em que isso aí? O Messi veio depois do Romário, que eu saiba, o Messi é baixinho também. Xavi e Iniesta, baixinhos também. O Estevão é baixo e magro, e tá aí. O Neymar, até onde eu sei, também não era alto pra caramba, nem muito forte, teve espaço. Por que é que o Madison tirou isso aí? O Soteldo tá jogando, porra. O Madison esquece disso? Que o Soteldo é baixinho, está jogando, e não é um fora de série. Mas tá jogando. Falar que Joga. Como não joga? Nem ele, nem eu, nem Edmundo, nem ninguém. Oxi. Nem Edilson Capetinha. Que ninguém. isso, velho? Qual é a lógica disso? Porque nós somos de estatura baixa. Porra! O Soteldo está jogando hoje. Ele está jogando hoje. Na Série A do Campeonato Brasileiro, jogando no Santos, porra. Vamos ver aqui um negócio rapidinho, só pra tirar uma dúvida aqui. Porra, agora eu fiquei puto. Que argumento é esse, velho? Tirado do nada aqui, vamos lá. Quanto é que tem o Madison, hein? 1,61 m? Meu Deus, e o Soteldo? Soteldo. 1,61 é sacanagem. 1,59. O Soteldo é mais baixo que o Madison. E tá aí jogando, porra. Quanto tem o Messi tem 1,69, né? Só pra constar. O Romário, eu acho que tinha a mesma coisa. 1,69 também, quer ver, ó? Romário. 1,67. Aí, ó. O Soteldo é mais baixo que eles todos. Quem mais? Neymar tem quanto de altura, Neymar? Neymar é mais baixo que eu sei. 1,75. O Estevão tem 1,76, mas é franzino.
O Hendrick tem quanto de altura? O Hendrick deve ter 1,70. O Hendrick também não é alto, não. O Hendrick não é alto. 1,73, né? Enfim, não tem lógica nenhuma isso aí que o Matos tá falando, né? O Edmundo, coitado, entrou de xereca nessa história aí, né? Ele tá falando dele, Romário, quem mais? O outro que ele fala baixinho, do nada ele mete o Edmundo, que devia ter quase 1,80. Edilson, o Edilson tem... O Edmundo tem quase 1,80, entrou aqui do nada na história. E ninguém quer ver, ou melhor, ninguém tem mais paciência de pegar e falar assim, caraca, esse moleque é bom. Tem técnica. Não tem. Eu tenho uma opinião polêmica sobre um jogador. Isso aqui é putaria, Eu tá? falei uma vez, Pedro Certeza, estava bêbado, eu falei, cara, olha só, eu acho que o Ibson, em 2007, 2008, ele jogou mais... Lá vem, melhor do mundo, não. Não. Que o Modric. Eu não me responsabilizo. Que o Modric em 2018. Porque o Modric, o ano bom do Modric muito foi 2022. É isso pra que mim, tem que capturar. o Essa nova Ibson... geração. Isso aqui é loucura, tá? O Ibson jogou só pra deixar claro aqui, quem não lembra de Ibson, o Ibson jogou muito no Flamengo. Dito isso, é brincadeira, porra, fazer essa comparação com o Modric. Claro que o cria do Leblon, que aqui eu não sei se ele tava falando como o cria do Leblon, certo? Ele tava de zoeira, porra. Mas eu acho que ele deveria abrir esse quadro. Ele fez um dia desse. Ele lembrou no Instagram dele, de quem é que ele falou, cara? Diego Souza jogou mais que o Dele Alli. Futevôlei com certeza. Mas eu abro até o debate, tá? Agora, Ibson, Modric, não tem como, velho. Não tem como. O Ibson, Vamos 2007, 2008, pra mim ele jogou mais que o Modric. Jogou muito, mas... Não, é muito assim. Os caras ficam sem Eu falo de entender. um fino. Eu tô falando tipo de um cara que... Cara, o gol de letra dele contra o Palmeiras, o Ibson jogava muito. Qual foi o cara Não, mas que calma aí, foi... qual é E o passe de 3 dedos, porra, do Modric. Ah, porque era bonito de ver jogar. E o Modric não é bonito de ver jogar, cara. O cara fez 40 anos, porra. E jogando bem pra caramba. O cara levar a Croácia pra um final de Copa. Quase que leva 2 vezes, né? Inclusive. Qual é a sua convicção? O Ibson é melhor que o Modric. Essa frase é forte. O Ibson 2007... É porque o Modric 22 é fora da curva. Fora da curva. O Ibson 2007, 2008 é melhor Não que tem o esses Modric. vídeos quando o cara fala fulano ou fulano? Fulano, tem uns de jogador ruim que são muito bons. Pra caralho, isso tá viralizando Rafael agora, né? Vaz, pergunta se Rafael Vaz ou Léo Ortiz. É Rafael Vaz, pô. Eu, né? Eu vi um desses do Vaz, o Vaz foi ele em quase tudo. Eu. Aldair vai. Vaz ou Juan? Cara, mas isso é loucura. O cara para de jogar, ele vira o Beckenbauer, porra. E quando eu falo ele, é um qualquer aí, porra. O jogador parou, o jogador médio. O jogador médio. Um médio, cara. Lembra hoje, imagina o seu time. Aí tu pega assim, um jogador médio do meu time. Médio, que não é um titular absoluto, é um jogador ok. Pensa nesse cara. Daqui a 6 anos ele vai ter parado de jogar e vai começar a comparação. Fulano contra... Aí vão lembrar aí, sei lá... Alguém que estiver jogando na época lá, Estevão. O cara vai falar, eu. Os caras param de jogar, eles automaticamente viram... É tipo assim, eu parei agora. Eu acho que eu sou p*** nenhuma, tá? Porra, Formiga ou William Bonner? Ó, eu. Formiga ou Galvão Bueno? Eu. Formiga ou PVC? Porra, velho, os caras enlouqueceram mesmo. Não é não? Formiga ou, sei lá, o Pedro Bial? É, não é isso que eles fazem. Porra, Formiga ou o outro, que eu sou fã pra caralho, o cabelo branco lá que faz o Professor Repórter? Caco Barcelos, porra, meu ídolo, o cara fez o Rota 66 livro absurdo. Formiga, lógico. Porra, o Caco Barcelos nunca fez uma final de Champions. Porra, velho. Os caras são doentes, meu irmão. Porra, tá maluco. A sua opinião de Ibson e Modric, né? Tem que ser Eu acho- confirmada. Ó, eu vi muito jogo do Ibson nesse período no estádio. De fato, o Ibson jogou muita Não, bola. você não vai, pô. Mas, assim... Vai passar baixo. O Bruno, coitado, tentando trazer um pouco de sanidade. Porque aqui, quando o Betão pega o microfone e fala, ó, eu vi o Ibson do estádio. Aí o Bruno fala, não, mas peraí, tu não vai endossar isso aqui, né? Não, fica baixo. Beto Júnior, tu é profissional. O garoto aqui Vai lá. é um ator. Ele mete ali, cara, tu é profissional, porra. Ele é um comediante do Instagram.
Não, Garoto é um ator. só quero dizer que, Você de não. fato, o Ibson jogou muita bola, mas Jogou. a comparação com o Cara, Modric... mas é porque eu Vamos acho baixar um pouquinho ali, outro jogador, tá? o Ibson jogou mais que o Lampard. Meu Deus, aí é louco. Não te Eu ajudar. acho- Cara, aí não tem como. Cara, o Ibson jogou mais com o Lampard. O cara é meia e é um dos maiores artilheiros da história da Premier League. Ele é o maior artilheiro da história do Chelsea, sendo que ele não tem obrigação de fazer gol. E o Lampard pisava na área. Eu acho o Lampard melhor que o Gerrard, tá? Tem polêmicas vazias sobre Lampard e Gerrard. Eu adoro o Gerrard como personagem, símbolo. Pra ter uma camiseta cult, eu prefiro o Gerrard. Ele representa mais o que eu gosto de futebol no sentido do amor, da coisa lúdica. E além de jogar pra Mas assim, a comparação bola por bola, lá ele, eu prefiro o Lampard, entendeu? E ele está me botando que o Ibson jogou mais que o Lampard, porra. Se o Ibson jogou mais que o Lampard, eu imagino que ele deva achar aí que o Ibson jogou mais que, porra, o Iniesta, o Xavi, quem mais? O Gerrard, o Beckham, esquece, né? Kroos, Toni Kroos aqui também vai de ralo. Puta que pariu. Mas eu vou te falar, o Ibson hoje, o Ibson teria condições de jogar em vários lugares, hein? O Ibson jogaria nesse PSG atual. Sério, pô, no lugar do João Neves. Certeza. Com certeza. Fábio Ruiz ou Ibson? Ibson, pô. O de 2007, 2008, tá louco, não tem nem como. Quem mais? Outro lugar que ele jogaria, outro time aqui que ele jogaria? Deixa eu ver. No Arsenal não ia dar, né? No Arsenal não dá, na Inter também ia ser foda. Ele jogaria no lugar do Mkhitaryan, o Ibson. Não? Intensidade, né? Não, a intensidade é foda. Mas aí ele ia ter que aprender com o Inzaghi, porra. O cara, isso melhora, né? Ele ia adaptar, porra. Se o cara tá dizendo que ele jogou mais que o Modric... Eu acho que o Ibson jogou muito, assim, cara. calma aí. Outra opinião polêmica minha. Eu acho que em 2022... Já temos um corte. O volante... 2022 também o volante reserva da seleção brasileira, do Casemiro. 22. Não era pra ter sido o Fred, era pra ter sido o Arão. Em 22 pra mim. Polêmico. Muito polêmico. O reserva do Casemiro deveria ser o Arão e não o Fred. Ai. Mas o reserva não era o Fred, né? Era o Fernandinho, não era o Fernandinho? O Fernandinho não foi pra Copa? Agora não lembro, era o Fabinho, porra. Não, em 22 era o Fabinho, não era? O Fred era no lugar do Paquetá, os reserva era o Fabinho mesmo, pô. Então já temos uma informação equivocada aí. Aí, desculpa, entre Fabinho e Arão não tem como, né? Não tem como. Fabinho que não jogou nesse jogo. E tínhamos o bom Bruno Guimarães também no banco de reservas. Aí, cria do Leblon, me ajuda, né? Fabinho e Arão não dava pro Arão. Essa é uma opinião polêmica e equivocada. Mais um beijo pro cria do Leblon que me segue no Instagram. É nóis. O Ibson era bom, o Ibson era muito bom. Sabe quem era craque também, jogou no Espanhol de Barcelona? Um pouco antes de Ibson, cearense inclusive. Jonathan. Que era o cara que falava pica não marca, sendo que ele era volante. Ele está abrindo a boca para falar pica não marca e o cara é volante. Como é que ia dar certo isso?